Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo de Apocalipse, a série intitulada As Profecias do Apocalipse, deste grande livro. Nós estamos terminando hoje o capítulo 13 deste fascinante livro. O assunto que nós deixamos pela metade, e nós concluiremos hoje, é intitulado A Marca da Besta. Um número muito fatídico, muito especulado, e que traz muitas verdades a respeito do que o inimigo pensa, planeja para um falso sistema de adoração. Nós, como filhos de Deus, somos convidados a reconhecer o que é verdadeiro e o que é genuíno e que vem de Deus, para depois entender e reconhecermos qual é a proposta do engano. Com esse espírito, nós vamos iniciar nosso estudo fazendo uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus único, Tu és um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que nos ajuda através do Seu Santo Espírito, para que Ele possa nos capacitar para o nosso entendimento, para pormos em prática na nossa vida, nos preparando para a Tua volta. Tira da nossa mente, nosso coração, tudo que nos atrapalha. São as coisas, as confusões desse mundo, ó Deus. Prepara o nosso coração para que nesse momento nós estejamos ligados, Senhor, na Tua palavra. Dê uma bênção muito especial para o Johan, que é ele que vai nos explicar, Senhor, para que nós possamos entender um pouco mais sobre Apocalipse 13. Te pedimos essas bênçãos para todos que vão ouvir também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Nós retomamos o estudo do número 666, o que ele significa, qual é a história do passado que vai nos ajudar a entender essa marca, quem define como sendo o proprietário, né, o autor dessa marca, e o que isso tem a ver com a adoração que a gente vem conversando já há vários estudos. Esses 3 primeiros slides são recapitulação, tá bom? É muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. O livro de Daniel é o livro que vai descrever em detalhes o Apocalipse, tá bom? Na verdade, o Apocalipse vai dar mais detalhes que Daniel não consegue dar, mas é Daniel que nos mostra o caminho, né, por onde nós devemos seguir. A história de Daniel 3, um rei que ergueu uma imagem de adoração falsa, e colocou ali números de homem. A gente vai ver as dimensões dessa estátua que estão conectadas com a marca da besta, tá bom? Mas os componentes, os protagonistas dessa história são um poder político, Nabucodonosor, um poder religioso, os sacerdotes que sugeriram para o rei a construção dessa estátua de adoração, um decreto de morte ameaçando a integridade e a vida de um remanescente que não se ajoelhou, que não se inclinou diante da imagem, mesmo que o mundo inteiro em idolatria naquela planície, né, todos os súditos do Império da Babilônia tenham se ajoelhado, eles permaneceram fiéis. A besta que surge da terra é representação do poder político. A besta que surge do mar é representada pelo poder religioso. Unidos, criam uma imagem cujo fruto e resultado será uma marca, a marca da besta, ok? Então, na sequência, nós havíamos visto, identificado, que o poder que surge do mar é o papado e que está em vias de ter a sua ferida curada, ok? E vai se aliar com a besta que surge da terra, que são os Estados Unidos. O papado busca a nação mais poderosa do mundo com um interesse muito claro, que é usar a sua influência mundial para propagar os seus planos de estabelecer uma falsa adoração, ok? Então, de onde surge a marca da besta? Surge através da imagem que os Estados Unidos, que é a figura de um cordeiro, mas fala como dragão, né? Os Estados Unidos vão erguer uma imagem da primeira besta. E nós identificamos que os Estados Unidos, ao falar como dragão, sendo uma nação, ele vai elaborar leis
que vão restringir as liberdades dos seus habitantes. Então, essa fala representam leis que não são de origem e do fundamento de liberdade que os Estados Unidos tiveram no seu início, e sim é algo que provém da besta que surge da terra do papado. Então, essas leis serão indicadas, né, influenciadas pelo poder religioso, de maneira que a lei religiosa que vai surgir primeiro nos Estados Unidos será uma lei de origem do poder religioso, ou seja, do papado, tá bom? Então, nós vamos reforçar essa questão, dar mais detalhes, porque ali está a ponte e a conexão entre esses dois poderes e o que eles dois em aliança farão, tá bom? Então, a marca da besta tem que ser uma lei que venha da Igreja Católica Apostólica Romana, né, na sua liderança o Papado, o Vaticano, para propagar isso ao mundo através de um instrumento que eles estarão usando, enganando, né, que são os Estados Unidos, tá bom? E daí vai surgir a marca da besta e nós vamos identificar muito rapidamente, entendendo essa conexão que estamos fazendo. Esse outro slide aqui é muito importante, e vocês vão entender daqui a pouco por quê, porque nós temos a relação de causa e efeito. De onde vem o plano? De onde vem o controle? De onde vem a agenda? De onde vem a autoridade? Acabou não ficando aqui a figura do dragão de Apocalipse 12, mas o dragão fornece autoridade, né? Lhe dá autoridade à besta que surge da terra, que por sua vez dá autoridade ao cordeiro que tem 2 chifres, que são os Estados Unidos. Então, quando ele começa a falar como dragão, né, ele vai expandir essa ideia de uma lei católico-romana ao mundo, ok? Que já está sendo muito influenciado pelas milhares e milhares de vezes que alguns dos papas fizeram em visita, né, diplomática, de cortesia, etc., etc., nas nações, as principais nações do mundo, ok? Então, qual seria o interesse de uma liderança religiosa visitar a maioria dos países do mundo, se não é um interesse político religioso, ok? Então, quando essa aliança se formar, né, a imagem se forma através de quê? Da fala, porque essa imagem, ela fala e faz. Não sei se vocês lembram do texto que nós limos, né? Ela fala criando uma lei e ela faz obrigando a que os habitantes cumpram essa lei. E o resultado dessa imagem, o fruto, será a marca da besta. Quando a marca surgir, esta imagem, que aqui está intencionalmente em preto e branco, ela não será mais pálida, não será uma sombra, não será uma ilustração. Ela ganhará cores, ganhará vida. Será o momento em que essa primeira besta, que foi no passado ferida de morte, terá completamente a sua ferida curada. E ela voltará a definir os rumos da política num cenário mundial, no aspecto de perseguir os filhos de Deus. Ok? Então, de onde vem essa sequência de causa e efeito? Do dragão. A origem está no dragão, o inimigo das almas, a serpente antiga, como o Apocalipse 12 define. Percebam, ele está escondido atrás de todos esses poderes, do político, do religioso, e ele não dá as caras. Ele não demonstra os seus planos abertamente e ele se esconde, como já fez isso com Eva, né, com Adão e Eva. Então a estratégia é antiga e o sucesso é garantido porque o ser humano nunca, sem, né, a Bíblia conseguiria desmascarar o plano e identificar o inimigo das almas, tá bom? Então percebam que Deus tem seus filhos na Igreja Católica Apostólica Romana. Deus tem seus filhos nos Estados Unidos. Essas pessoas precisam conhecer a verdade, para que, e nós veremos nos próximos capítulos, elas sejam convidadas a sair de Babilônia, que é a união entre os dois poderes, e a não receber a marca da besta. Esse é o último convite. Não recebam a marca da besta. Ok? É um convite que Deus faz e que nós precisamos levar ao mundo, tá bom? Por isso,
é necessário identificar o que é a marca da besta. Esse 666, ok? Será que é um chip do tamanho de um arroz que vai na nossa mão, na nossa mente? Será que tem alguma coisa a ver com uma patente que foi numa vacina e a vacina agora está gerando uma condição X, Y? Será que uma moeda digital? Será que... O que é isso? Que tanto se especula? E no meio tão passível a aceitar tudo, né? A internet, milhares e milhares de pessoas acabam clicando, aceitando, gostando, ou ficando amedrontadas e com medo diante das possibilidades do que seria uma marca da besta, tá bom? Então, vamos bem rapidamente analisar a história, ok? O que de Roma surgiu para ser projetado na aliança futura com os Estados Unidos, ok? Não sei se você se lembra, nós estudamos o sábado como o dia, né, do Deus verdadeiro, que nos lembra que ele nos criou e nos salvou, e ele representa o selo de Deus. Um selo é uma marca, é um sinal, e nós podemos inverter as palavras sem problema nenhum, né? A marca de Deus e o selo da besta. Na verdade, ambos são sinais, tá bom? De que, o que eles representam, o que eles têm em conexão com a autoridade de ambos, né? Que criaram esses dois elementos, o selo de Deus e a marca da besta. O domingo é o dia criado por Roma, alterando o dia de repouso sabático que veio da criação, e Roma, né, através da Igreja Católica, alterou esse dia, do quarto mandamento especificamente da lei de Deus, para colocá-lo como uma proposta alternativa para os cristãos no que diz respeito ao descanso, à adoração e ao exercício da religião, tá bom? Então, como se deu essa mudança? No ano 321, Constantino promulgou o Dia do Sol, em latim, né, Dies Solis. Ele propôs que seja venerável aos cristãos. O plano satânico foi genial, porque os imperadores, cansados de matar, perseguir os primeiros cristãos, eles viram que essa estratégia não estava rendendo os frutos que eles esperavam, porque um cristão morria e milhares se convertiam diante da cena de um homem morrendo em paz, né? Sofrendo, mas com uma esperança. Na maneira que ele morria, milhares de pessoas admiravam esse ato e todos queriam ter esse mesmo sentido de vida, esse mesmo propósito, para entregar, se possível for, a sua vida por esse propósito. Então, o inimigo, vendo que a perseguição e a matança dos cristãos não estava funcionando, ele usou da estratégia política nos imperadores, colocou essa ideia de trazer as leis, né, do paganismo, os deuses dos pagãos, para vesti-los de cristianismo e então diminuir, aquietar e até parar com a perseguição e a matança, para que seja feito um acordo. Olha, não vamos perseguir mais vocês, só que agora vocês precisam seguir as tradições, né, os costumes da igreja aqui de Roma. E aí foi onde um Deus Sol começou a ser adorado através de uma proposta política de um imperador aos habitantes do Império Romano, tá bom? Então, assim de simples, começou com uma estratégia política para terminar com a perseguição, porque os cristãos não estavam sendo eliminados. Passou o tempo, no ano 364, no Concílio de Laodiceia, e se incluiu no cânon 29 para não descansar no sábado. Ou seja, os cristãos sabiam que os apóstolos, Jesus tinha guardado o sábado. Primeiro foi proposto o dia do sol e depois se pediu para interromper o descanso sabático, ok? Vejam que a mudança é gradativa. No ano 388, Teodósio, ele mudou o nome do dia do sol para dias domínicos. Por quê? Porque dia do sol dava muito
né, em evidência de que era um astro, algo criado por Deus que estava sendo venerado, e não o próprio Deus. Então aí mudou do dia do sol para o dia do Senhor, ok? Por uma estratégia também. No ano 451, no Concílio de Calcedônia, né, aprovou esse mesmo cânon, tornando-o ecumênico, ou seja, para todas as comunidades cristãs do Império. Muitos anos depois, no ano 1546, né, no Concílio de Trento, se decretou que a tradição e a Bíblia eram fontes iguais de fé. Até lá, já a tradição tinha sido colocada no aspecto de que o domingo, né, seria o dia dos cristãos. Então, foi decidido que o domingo substituísse o sábado. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? Essa figura que eu coloquei aqui intencionalmente. A lei de Deus foi pisoteada. O quarto mandamento foi alterado, o segundo mandamento foi eliminado e um deles foi dividido, né, para manter o número 10, por conveniência e por estratégia da autoridade romana, tá bom? Então, lembra-se daquela ilustração que eu fiz? Qual surge primeiro, o falso ou o verdadeiro? O verdadeiro sempre surge primeiro. Então, se o domingo surgiu depois como dia alternativo, né, a gente já tem um grande motivo para suspeitar qual dos dois é o correto, é o verdadeiro. Outro fato importante, né, o sábado foi dado quando Adão e Eva foram criados. Não existiam judeus, não existiam romanos, não existiam católicos, nem mesmo cristãos. Ele foi dado para a humanidade, foi feito para o benefício do homem, né? Não para um público ou um povo em específico. Qual foi a jogada, então, que o inimigo fez? Ele deslocou o dia de adoração, de descanso, do sétimo para o primeiro dia. Não sei se vocês lembram, na nossa série de Daniel, nós vimos de que esse poder, chamado chifre pequeno, que é o mesmo poder que surge da terra, ele mudaria os tempos e a lei. Esta é a prova de que ele conseguiu mudar os tempos e a lei, né? Um dia da semana, né, o dia de repouso, passaria do sábado do sétimo ao primeiro, e ele alteraria, inclusive, o início e o fim do dia, né? Meia-noite, em lugar do pôr do sol, para definir a separação de um dia do outro, tá? Então, percebam, Deus escolheu esse dia para ser bênção, para ele ser santificado e para descansar. Então, ele deslocou, e ali no primeiro dia, a grande questão é, será que era plano de Deus fazer essa correção? Será que Deus havia se equivocado? Será que Jesus de fato estava mudando alguma coisa? Nós líamos os textos onde o próprio Jesus afirma que ele veio para cumprir a lei, não para abolir, não para abrogar, né? Uma outra ilustração que me ajuda muito a entender essa questão. Mas Deus pode me abençoar os 7 dias da semana. Deus me ama, ele me cuida, eu posso orar os 7 dias, eu posso ler a Bíblia os 7 dias. Sim, tudo certo com isso. Mas foi o sétimo dia que foi escolhido por Deus, né? Não sei se vocês se lembram, lá no Éden, Deus escolheu dentre todas as árvores que eram iguais, uma árvore. Ao ele escolher, a gente está permitindo que ele seja Deus soberano, que ele faça as escolhas dele com um propósito que ele tem. Se eu digo para ele, não, Deus, eu não gostei dessa árvore, eu, eu acho que essa outra árvore é mais bonita, e eu não vou comer do fruto dessa outra árvore. O que eu estou dizendo para ele, se eu fosse na figura de Adão, né, nessa parábola que eu estou montando aqui agora, o que vocês entenderiam se na posição de Adão ele falasse isso? Ele está dizendo, olha, você é Deus, mas para mim você não é Deus, porque a sua escolha não faz diferença na minha vida. Eu prefiro outra árvore. Percebam que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore. Deus era dono de todas as árvores, mas ele escolheu uma. Deus criou os 7 dias da semana. Os 7 dias são iguais, tem 24 horas, mas Deus escolheu um. Por quê? Porque ele é o Criador, porque ele tem esse direito, essa prerrogativa, e ele é soberano para poder fazer isso.
E um detalhe que nós não podemos esquecer: o maior beneficiado com essa escolha não é Deus, porque Deus não se cansa, não precisa de descanso. O maior beneficiado com essa escolha é o homem. Então, na escolha soberana de Deus do dia, se eu chegar e dizer para ele, não, Deus, não, o sétimo eu não gosto, eu prefiro ir para a praia no sétimo e prefiro voltar da praia e te adorar e louvar no primeiro dia da semana. O que eu estou dizendo nas entrelinhas para Deus? O Senhor não é meu Deus, não é meu Pai, né? Eu não obedeço porque eu tenho uma lei alternativa, eu tenho uma proposta diferente, tá bom? Então, assim de simples, assim de claro. Uma outra ilustração bem simples e bem rápida aqui também. Imagine que um casal, eles se casam e eles planejam a lua de mel. E quando eles vão para a lua de mel, eles definem a data, eles definem o local, né, um hotel, quem sabe, e eles chegam lá e de repente o noivo chega lá no hotel depois das bodas, né, realizadas. Ele chega lá na sexta-feira para iniciar a hospedagem do final de semana. Lá no hotel ele não encontra a noiva. E por situações que aí não vale a pena explicar agora, porque são hipotéticas, a noiva chega no dia domingo, sendo que o noivo ele foi embora no sábado à tarde. O que houve ali? Simplesmente um desencontro, não é? Num relacionamento genuíno entre um casal, obviamente que isso não vai ocorrer, porque isso é um absurdo. Se eles combinaram se encontrar num determinado local, horário e dia, porque eles se amam e eles querem passar esse momento a sós. Deus nos fez a mesma proposta. Eu separei um dia para me relacionar contigo de forma especial. O que nós fazemos com esse convite? Nós chegamos um dia depois, nós chegamos um dia adiantados, nós chegamos um dia atrasados. Percebem que o desencontro acaba ocorrendo pela nossa escolha arbitrária do dia, né? Então acaba que Deus escolheu um dia. O homem, na figura de Roma papal, né, um instrumento do mal, mudou o dia. Com qual propósito? Criar o desencontro, dizer de que ele não é soberano, que ele nos fazer esquecer de que ele não é nosso criador e o nosso redentor. Então, há muitas coisas envolvidas em apenas mudarmos o dia, tá bom? Então, por isso é que o inimigo, no final dos dias, vai colocar todo o capricho e empenho na marca da besta que está conectada com o falso dia de adoração. De maneira que a marca da besta é o oposto ao selo de Deus. O selo de Deus, nós vimos no estudo passado, né, é o sábado, é o dia de descanso. O selo de Deus nos lembra que nós fomos criados e resgatados. Nos dá uma identidade. O nosso DNA está escrito, né? Filhos de Adão, projetados, né? Predestinados desde a fundação do mundo para a eternidade. E por um vacilo nosso, né? Nós caímos em pecado, mas nós fomos resgatados, né? E Jesus descansou no sábado, né? Das suas obras redentivas também. Então, a marca da besta não nos lembra a criação. A marca da besta nos lembra quem mudou o dia do sábado para o domingo. Nos lembra a autoridade humana que fez isso, tá bom? Um outro argumento que é muito utilizado pela própria Igreja Católica, né? O motivo pelo qual eles guardam o dia de domingo é a ressurreição de Jesus. E sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã, né? Nós não teríamos esperança. De fato, a ressurreição de Jesus é muito importante e ela fez toda a diferença. Sem a morte com a morte na cruz, mas sem a ressurreição, a vitória não estaria assegurada. Mas a pergunta é: não existe? Será que existe algum texto que autorize, né, na Bíblia, a mudança do sábado para o domingo e alguma palavra proferida por Jesus para que isso ocorra? Não existe. Não existe. E outra pergunta consequente, né? Se a ressurreição de Jesus é o motivo para o qual a Igreja Católica
justifique a mudança do sábado para o domingo, esse Jesus não deveria estar nas imagens, crucificado, né, junto com a cruz. Se é Jesus ressuscitado o motivo para guardar o domingo, por que Jesus Cristo continua crucificado nas imagens, né, nos crucifixos e em todas essas questões? Um motivo bem simples, e é triste, sabiam? O inimigo deseja ver a Jesus crucificado, porque essa cruz dá uma aparência de derrota ao nosso querido Salvador, a Jesus. E quando um cristão olha para a cruz e vê o corpo de Cristo, ele pode até olhar o sacrifício dele, realizado por amor, mas ele vai ver um Cristo derrotado. E ele não vai se lembrar, ou de tanto repetir essa imagem, ele inclusive vai talvez se esquecer de que Jesus ressuscitou e ele está vivo lá no reino dos céus, né? Então vejam as contradições, né, que dão as caras do propósito enganador do inimigo utilizando um poder cristão, né, dito cristão. Então, vamos deixar que a própria Igreja Católica faça as afirmações em relação a como ela enxerga a questão do domingo, tá? Dentro dos seus preceitos. O papado considera a santidade do domingo como sua marca de autoridade. Perceberam? De quem que é essa marca? Do papado. Porque no ano 364, no Concílio de Laodiceia, esta instituição mudou a adoração do sábado para o domingo. Isso foi retirado do catecismo. A igreja define como a marca da sua autoridade o domingo. Mais referências, né, de um registro católico de Londres. O domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está por cima da Bíblia e a transferência da guarda do dia de repouso é prova deste fato. A Bíblia está por cima da igreja e não a igreja por cima da Bíblia. Quem surgiu primeiro é a palavra de Deus que criou o ser humano. E depois do ser humano veio a comunidade religiosa, a igreja, por uma questão de causa e efeito. Quem surge primeiro é a palavra de Deus. E ela mesma disse de que ela não muda. Quem mudar um J e um tio desta profecia, né, Apocalipse 21, se não me engano, terá castigo e consequências eternas, né? Então vejam a diferença. O domingo é uma instituição católica e suas demandas a guardá-lo podem ser definidas unicamente por princípios católicos. Ou seja, não tem nada a ver com os judeus, não tem nada a ver com os cristãos, com a Bíblia. É uma prerrogativa apenas católica. Desde o início até o fim das Escrituras, não há uma só passagem que autorize a mudança do dia de adoração pública, semanal, do último dia da semana ao primeiro. Eles reconhecem. E justamente por reconhecerem de que não existe nenhum texto bíblico que suporte essa mudança, eles definem que eles fizeram essa mudança com a autoridade que Deus lhes deu por eles serem a igreja mãe. Ok? A questão é, será que eles de fato tiveram essa autoridade para fazer isso? A igreja está por cima da palavra de Deus? Não. Mais referências. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né? Nós vamos estudar isso com mais detalhes. O vinho de Babilônia que ele vai levar ao mundo. Em que consiste? Fazemos bem ao lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e a todos os demais cristãos que a Bíblia não apoia em nenhum lugar a guarda do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana e aqueles que guardam o domingo observam um mandamento da Igreja Católica. Aí vem a pergunta, né, muito óbvia, muito simples. Se as igrejas protestantes, protestando contra Roma, guardam um dia de Roma, creio que elas não estão protestando, não estão reformando de algo que na sua origem eles acreditaram, né? Então isso veio de uma fonte também católica, ok? Então aí essa figura
de igreja mãe e igrejas filhas vai aparecer em Apocalipse 17, e nós vamos estudar com detalhes também essa questão, tá bom? Mas aqui já se nota essa questão. As igrejas filhas que usam do domingo como dia de descanso, elas não têm na sua origem a definição desse dia. Elas absorveram da igreja mãe, né, da igreja católica, de onde elas saíram, né, de onde elas protestavam. O espelho católico, né, outra referência, de 1893. A razão e o senso comum demandam a aceitação de uma ou outra alternativa. O protestantismo e a santificação do sábado, ou o catolicismo e a santificação do domingo. Não tem como ficar em cima do muro. Não podemos escolher nem quinta-feira, nem sexta-feira, não. A proposta para os cristãos é ou sábado ou domingo. Outra referência, não foi o Criador do universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas sim a Igreja Católica, né, que pode reclamar a honraria de outorgar ao homem uma pausa em seu trabalho a cada 7 dias. Mais claro não poderia ser, né? É interessante, se eu não sei de onde eu vim, ou seja, se eu me esqueço que eu fui criado, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde vou. Se Deus me criou, me resgatou, e hoje eu sou um filho que posso aceder à graça e ao perdão de Deus através da graça, e Deus me promete as mansões eternas, isso está conectado através do sábado. Porque no céu, como Isaías diz, nós continuaremos guardando o sábado. Porém, se há uma mudança nesse meu passado, né? Eu vim da evolução, ou o domingo retira toda a identidade da criação do meu DNA. Hoje eu passo a ser apenas um pseudo-filho, né? Dito assim, num linguajar mais ou menos cristão. Eu não sou filho genuíno, né? Não sou filho genuíno por quê? Porque eu não obedeço meu pai. Eu decido seguir mandamentos de homens, né? Vejam, agora é uma referência batista, tá? Aqui estava vindo do espanhol, mas é batista. Desculpem que acabou não dando tempo para fazer a tradução, mas eu vou fazer essa tradução simultânea, ok? Havia e há um mandamento acerca de guardar o sábado, mas esse dia do sábado não era o domingo. Porém, dá para se dizer, e como uma mostra de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º dia ao 1º dia, com todos os seus deveres, privilégios e sanções, com um ardente desejo sobre este assunto, do qual tenho estudado durante muitos anos. Eu pergunto, de onde pode encontrar-se o arquivo desta mudança? Não está no Novo Testamento. Ali não tem nada. Não há evidência bíblica da mudança da instituição do 7º dia ao 1º dia. Uma declaração de um doutor Hiscox, né, autor do livro Manual Batista. Os congregacionalistas, né, outra irmandade cristã, está muito claro que, por muito rígido ou consagrado que sejamos, que passemos o domingo, não estamos guardando o sábado. O sábado foi fundado sobre um mandamento específico e divino. Não podemos encontrar um mandamento específico no domingo. Não há uma só linha no Novo Testamento que sugira que estamos incorrendo alguma pena por violar a suposta santidade do domingo. Aqui a justificativa é, como ninguém condena guardar o domingo, então nós estamos fazendo certo, né? Mais uma, né? A Igreja Livre Luterana. Como não se conseguiu colocar, né, produzir um só lugar nas Sagradas Escrituras que dá um testemunho que o Senhor mesmo ou os apóstolos ordenaram uma transferência do sábado ao domingo, então não era fácil responder a pergunta: quem transferiu o sábado e quem tem a autoridade para fazê-lo? A resposta está
dita pelos próprios católicos, né? A Igreja Católica. Os presbiterianos, vejam, uma fonte do livro Os 10 Mandamentos, né? De Canon Eighton. Não há nenhuma palavra, nem insinuação no Novo Testamento sobre a abstinência do trabalho no domingo. A observância da quarta-feira de cinza tem a sua fundação, né, a sua origem sobre a mesma base da observância do domingo. Dentro do descanso dominical não entra uma lei divina. As igrejas filhas estão reconhecendo a origem, né, dessa mudança do sábado para o domingo. A igreja anglicana. E aonde se nos é dito nas escrituras que temos que guardar o primeiro dia, não é nos exigido que guardemos o sétimo, né? Mas em nenhum lugar está exigido a observância do primeiro dia. Isaac Williams, né? Baseado nesse livro aí, ok? Metodistas, é verdade que não há um mandamento positivo para o batismo infantil. Muito menos há algum para guardar como dia santo, o primeiro dia da semana. Muitos acreditam que Cristo mudou o sábado, mas de suas próprias palavras, vemos que ele não veio com esse propósito. Aqueles que acreditam que Jesus mudou o sábado para o domingo, né, se baseiam apenas em uma suposição. Ok? Compêndio teológico desse autor, referência metodista. Batistas do Sul. Lá nos Estados Unidos, um grupo muito forte, né? O nome consagrado como o dia sétimo é o sábado. Este fato é demasiado óbvio para refutar. Se encontra em Êxodo 20:10. Neste ponto, o ensino da palavra tem sido admitido em todas as gerações. Nenhuma vez os discípulos aplicaram a lei sabática ao primeiro dia da semana. Esta loucura se realizou em um tempo posterior, ou futuro a esse, né? Eles nem pretenderam que o primeiro dia substituísse o sábado. Vejam, ou seja, quem guarda o domingo não está seguindo sequer um exemplo dos apóstolos. E se Jesus tivesse mudado o sábado para o domingo, a pergunta é, por que os apóstolos não guardaram o domingo, então, obedecendo e seguindo o seu mestre, né? Aqui terminamos com essas referências, né? E aqui na questão ainda do vinho, né? João Paulo II, ele escreveu uma encíclica papal e foi publicada em 31 de maio de 1998. A encíclica é intitulada Dies Domini, e o foco da encíclica é puramente a guarda e a observância do domingo, ok? Essa encíclica tem 87 parágrafos, e a ideia é trazer argumentos para demonstrar a santidade do domingo. O coração, né, o centro, a essência dessa justificativa seria que Jesus ressuscitou no domingo, e a partir desse dia, desse evento, se deve guardar o domingo, ok? Aqui uma rápida comparação, eu vou passar um pouco mais rápido, porque pode ser um pouco cansativo, né, para vocês, mas aqui eu coloquei a comparação do que a Bíblia diz e o que o Dies Domini diz, ok? A Bíblia fala do sétimo dia, o Dies Domini fala do domingo. As reuniões sabáticas, o que Jesus fez, e aqui o que é proposto pelos Dies Domini. O sábado é o céu e a obra criadora de Deus, o domingo é o dia do sol. Está escrito no parágrafo 2764. É um dia de fé, aqui também é um dia de fé, mas não baseado na Bíblia, é baseado numa encíclica papal. A santificação do sábado, a santificação do domingo. Então, nós temos a liberdade de escolha. E aqui a intenção é mostrar qual dos lados nós seguiremos. A palavra de Deus, que não muda, né? Ou escritos humanos, né? Baseados na tradição de uma igreja. Vamos voltar ao texto bíblico, porque o que nos interessa é confirmar a questão do estudo da marca da besta, ok? E aqui chegamos a essa parte mais interessante. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é um número de um homem, e o seu número é
666. Chegamos, finalmente, a esse texto. Creio que muitos estavam esperando, né? Existe sabedoria para calcular o número, e o número é 666. Vamos para a nossa história, né? A história que vai nos dar as dicas do que ocorreu no passado e como vai ocorrer no futuro. A estátua que foi erguida em Daniel 3 é uma imagem falsa. A imagem verdadeira está em Daniel 2 e ela é formada por vários materiais. A imagem falsa é formada de ouro puro. Vocês podem estudar na sua Bíblia, em Daniel capítulo 3, vocês vão encontrar as dimensões da estátua, ok? A base da estátua eram 6 côvados e a altura eram 60. Ou seja, nós temos aqui múltiplos do 6. Concordam? Né? Então, nós temos uma proporção baseada no número 6, um número de homem, e, por sinal, é um número da matemática e da ciência babilônica, ok? Os babilônios criaram, né, a noção do círculo, do número pi. Eles utilizaram o número 6 para definir 60 segundos, 60 minutos, 3.600 como sendo o número de segundos para uma hora, 360 graus. Todos esses números vieram da matemática da Babilônia e nós usamos até hoje, ok? Não há nenhum problema em usar esses números. Mas o detalhe é que o número 6 surgiu, né, por causa do engenho babilônico na área da matemática, mas o inimigo tinha um propósito estabelecendo esses números. E nós vamos entender quais são esses propósitos, ok? Não sei se vocês vão lembrar, mas quando esses 3 jovens conversaram com o rei Nabucodonosor, eles falaram o seguinte para ele: saiba, ó rei, que nós não nos ajoelharemos diante dessa imagem. E o rei disse: por que vocês não se ajoelham diante dos meus deuses? Então a questão não era apenas uma imagem, uma estátua, a questão eram os deuses que estavam sendo colocados nas medidas e nas proporções dessa estátua. E nós vamos entender quais deuses e por quê, ok? Outro detalhe importante: esses jovens tinham recebido instrução na ciência da Babilônia e da matemática, e inclusive a respeito das divindades. Então, eles sabiam que, ao enxergarem as proporções, ali o simbolismo apontava para os deuses. Quando você for ler o texto de Daniel, você vai encontrar por 2 vezes. Os deuses estavam inseridos na imagem de ouro. Quais são esses deuses? Marduk está relacionado ao número 6. Nós vamos falar de Marduk. Vamos entender quem ele é. Bel está relacionado ao número 60. Vocês se lembram quando nós, na semana passada, estudamos Babel, a Torre de Babel, e as semelhanças com Babilônia, que na sua etimologia e na sua origem tem a mesma origem, né? Babel, Babilônia. Estar, o número 600. Então, essas 3 são as principais divindades da Babilônia? De forma que você, somando esses 3, você obtém qual número? 666. O primeiro registro, não direto, não explícito, né? E sim implícito, desse número está em Daniel, não em Apocalipse, tá? Quem era Marduk? Aqui está a figura, né? Que da arqueologia a gente consegue retirar. Marduk era um deus protetor da cidade de Babilônia, ok? Eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Então, ele era um dos, né, principais. Ele era filho de uma relação incestuosa entre Enki e Nihursak. Foi pai de Dumuzi, o que seria né, o que depois seria conhecido no Egito como Tammuz, que corresponde ao deus egípcio Amun, tá? Então, ele era Marduk. Não sei se vocês repararam, ele tem asas, ok? Vamos falar desses detalhes.
qual é a história que o inimigo conseguiu vender através talvez de algum falso milagre, de alguma situação parecida, e se inseriu como mitologia, né, das histórias e da religião da Babilônia. Marduk, ele matou a deusa dragão, Tiamat, tá? Então, a deusa dragão está aqui representada na figura da esquerda e Marduk na figura da direita. É interessante que essa deusa dragão morava nos mares, ok? Multidões, povos e línguas. E ela era a deusa do caos e da escuridão. Então, obviamente, ela era uma deusa representando o mal. Então, o que Marduk fez? Matou o poder do mal. A grande questão aqui é, no Apocalipse, quem é o dragão? Satanás. Aqui o que está ocorrendo é que Marduk ganha relevância quando ele mata o dragão. Ok? Quem expulsou o dragão lá do céu? Não foi Miguel e seus anjos, como nós estudamos em Apocalipse 12? Então, o que Satanás está fazendo aqui no início da história da Babilônia é assumir o lugar de Jesus, de um anjo com asas, expulsando ou matando o dragão, figura do mal na mitologia babilônica. Perceberam? Então, ele se escondeu através de um suposto anjo e ele vira protagonista expulsando ou matando o dragão. Quando a história verdadeira é que ele é o dragão que foi expulso por Jesus, o anjo Miguel. Perceberam? Ele se esconde e ainda ganha adoração ao mudar a história e ele se colocar como protagonista, né, dessa história, para receber falsa adoração. Então, Marduk se torna um deus poderoso que destrói esse dragão, né? E o dragão, ele queria tomar o lugar de Marduk, por isso ele foi expulso do céu. Como ele o venceu, né? Marduk venceu esse dragão, ele se tornou Deus. Então, na teologia da Babilônia, quem expulsa o dragão não é Cristo, e sim Marduk, um ser com 4 asas, um querubim. Que interessante. Quem está recebendo a adoração, então? Através da adoração de Marduk, na imagem erguida na planície de Dura, Satanás. Mudou a história, enganou os babilônicos, escondido atrás de um falso Deus, ele está sendo adorado. Ok? Então, vejam que isso já nos diz muito a respeito de como vai ser no futuro, com essa questão da autoridade que vem do dragão, passa para a besta da terra, que passa, por sua vez, para a besta do mar, etc., etc., até chegar no resultado, a marca da besta. Ok? Então, por isso se explica, né, que os deuses da Babilônia estavam inseridos na matemática da estátua, né? nas dimensões da estátua. E esses jovens, reconhecendo esses números, eles falaram o quê? Isto é idolatria pura. Se eu me ajoelhar diante desta estátua, não estou me ajoelhando diante de um pedaço de cimento concreto banhado em ouro. Estou me ajoelhando diante dos deuses falsos. O meu Deus me pediu para que eu fosse fiel a ele, para eu não me ajoelhar diante de nenhuma imagem. E eles foram fiéis assim. De maneira que quando for erguida uma imagem de falsa adoração do dia do sol, o que nós, estudantes da palavra de Deus, conseguiremos entender? É apenas um dia ou é um astro sendo adorado implicitamente? Quando na verdade não é nem sequer um astro. Quem está sendo adorado em última instância é o próprio inimigo das almas, Satanás. Percebam quão larga é a porta pela qual milhares de pessoas, mesmo cristãs, estão percorrendo, indo para o engano e se preparando para receber a marca da besta. E quão estreita é a porta da salvação, como Jesus mesmo disse, né? Que
por onde passam os filhos de Deus que guardam o verdadeiro dia de repouso. Então, a marca da besta é a lei emitida pelo governo americano, né, cuja origem é católico-romana, para influenciar o mundo, né, através do seu poder e da sua hegemonia, para promover a falsa adoração de Satanás no dia do sol. É uma lei para guardar o domingo como dia de descanso e vai surgir como resultado da união entre o poder que surge da terra e o poder que surge do mar, os Estados Unidos e o papado. Através dessa aliança ilícita, porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ok? Então, daí em diante, o inimigo vai querer que você acredite que a marca da besta é um chip, que a marca da besta é uma vacina, é uma patente, é uma moeda digital. Esses elementos poderão até ser usados como instrumentos, né, para ter o controle da população e de nós, mas eles não estão involucrados com a verdadeira ou falsa adoração, ok? Então, por oposição ao selo de Deus, a marca da besta é reconhecida como a autoridade católica que assume a mudança do sábado para o domingo, ok? Vamos fazer o cálculo então agora, já que nós entendemos tudo. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. De onde vem esse número? Os primeiros cristãos, é interessante isso daqui, eles já reconheciam, quando eles foram perseguidos, né, eles eram colocados no Coliseu Romano, eles já conheciam, naquela época não existia Roma papal, já na versão Roma Imperial, eles reconheciam a Roma Imperial como sendo o 666. É leteinos, uma palavra grega que pode ser traduzida a pessoa que fala latim, utilizando os números romanos, né? Tem uma sequência, uma tabela, né? O X representa o 10, o V representa o 5, etc, etc. Isso dá 666. Romit, que vem do hebraico, representa o quê? O reino romano. Do mesmo jeito, isso equivale a 666. Re Latini Basileia, do grego antigo, o reino latino, né? Em Roma se falava latim. Isso também dava 666. Então, Roma imperial se caracterizou desde o seu início pela adoração ao Deus Sol. Então, pela perseguição, pelos mandamentos alterados, os primeiros cristãos já reconheciam que Roma imperial era a besta e a marca era facilmente reconhecida. Posteriormente, inclusive, né, os nossos pais, né, fundadores, né, das igrejas protestantes, reconheceram em Roma papal, aqui está equivocado, em Roma papal, como sendo representado o número 66. Como? Para o dozes, do grego antigo, representa tradição. Romiti, hebraico, o homem romano, 666. Itálica Ecclesia, do grego antigo, a igreja italiana, dá 666. Vicarius Filii, que vem do latim, que representa em lugar do Filho de Deus, dá o cálculo também 666. Então, o que Roma fez em relação à guarda do sol, né? Como a gente falou, mudou do dia do sol para o dia do Senhor, ok? Conectado com essa questão da falsa adoração. Então, o 666, ele vem desde Roma Imperial, passando por Roma Papal, tá? Então, não é apenas uma única referência. Se a gente do nada tirasse, né, que o 666 é para dozes, por exemplo, e não estivesse nada conectado com Daniel, com as bestas que surgem da terra, do mar, nós estaríamos especulando e fazendo algo totalmente errado. Mas aqui está tudo conectado. O simbolismo do Apocalipse, a ação, a falsa adoração, a mudança da lei de Deus, os tempos, né? E tudo
tudo mais. Eu, apenas pela questão do tempo e para reduzir nosso tempo também de estudo, eu coloquei o que talvez é mais conhecido para os cristãos, né? Vicarius Filii Dei, formando e separando cada uma das letras, né? Vicarius Filii Dei, e aqui a tabela, né? O I equivale a 1, o V e o U se assemelham, equivalem a 5, o X é 10, o L 50, o C é 100, o D é 500 e o M é 1000, né? Então, usando essa tabela e usando a equivalência, nós temos a soma de 666 com essas letras que estão escritas em latim, ou seja, nós podemos usar o número romano. Mas percebam, não é um único, né? Uma única referência, tá bom? Há quem consiga tirar de Bill Gates, de uma patente, de Bill Clinton na época, eu me lembro, etc, etc, e várias outras fontes e vertentes que o número 66 se aplica a esses personagens. Pode até se aplicar, ok? Mas ele precisa estar conectado com uma influência religiosa, aliado a uma influência política, mudar os tempos e a lei, etc, etc. Todas as outras características, né, do chifre pequeno de Daniel 7 e de Apocalipse 13, ok? O que ocorre em relação a essa questão? O que os líderes católicos afirmam? Que o Papa nunca utilizou o título de Vicarius Filii Dei. Porém, nesse site aqui, existem várias evidências históricas que comprovam de que sim, Vicário Filii Dei é um título que foi usado pelo Vaticano. Existe até um livro, né, A Verdade acerca do 666 e a História da Grande Apostasia. Nesse livro, esse autor, ele vai mostrar de que existem mais de 100 ocasiões que o Vaticano, ao longo da história, utilizou o título, o termo Vicarius Filii Dei. Ok? Então, tudo intrinsecamente conectado aqui, mais uma vez. Agora vamos para a explicação, né? Por que a marca da besta é aplicada na mente e na mão? E por que apenas o selo de Deus é aplicado na mente? Né? Você se lembra quando nós estudamos 144.000, o selo de Deus, que é o sábado, né, o dia do Senhor, é colocado apenas na fronte, né, na cabeça dos filhos de Deus. Pelo simples fato de que, quando as leis de restrição para não guardar o sábado e, posteriormente, a lei para exigir guardar o domingo surgirem, você poderá fazer isso por livre e espontânea vontade, porque você entende que o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou, etc, etc. Você poderá ainda em liberdade acreditar dessa maneira, né? Ou porque você foi forçado por causa da lei, a pensar dessa maneira. Porque a ameaça será muito simples, né? Quem não se aderir ao sistema, né, de cuidado e proteção do planeta num único dia da semana, né, para cuidar da família, da economia, dar um descanso ao planeta, à natureza, etc, etc, no domingo, não poderá comprar e vender. E aí se cumpre o que o próprio texto diz, né? Quem receber a marca da besta não poderá, quem não receber, perdão, não poderá comprar nem vender. Dessa maneira, o selo de Deus não é colocado na mão porque não representa o esforço, né, nosso trabalho. Não haverá necessidade, será simplesmente por aceitação racional e em liberdade, tá bom? Então, para receber a marca, você poderá fazer em liberdade, na sua mente, ou forçado por alguma circunstância de trabalho, de controle, de moeda, de compra e venda, ok? Na mão. Então, lembramos aqui o princípio, né, de que Jesus colocou para nós. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos analisar bem rapidamente aqui no final do nosso estudo, qual é a jornada que os Estados Unidos estão percorrendo no sentido de se unir ao papado para criar a imagem da besta, ok? Existem estas 4 instituições que são muito grandes nos Estados Unidos, né? A Associação em Prol da Reforma Nacional, o Escritório para a Reforma Internacional, a Aliança em Prol do Dia do Senhor e o Concílio Federal das Igrejas. Todas elas são instituições evangélicas.
e tem o objetivo de levar os valores cristãos para a sociedade americana. Mas duas delas, tenho certeza, as outras não me lembro, declaradamente afirmam que eles querem promover a separação da igreja e do Estado, ok? Um caminho muito perigoso para a nação, por essência, que promove a liberdade. Um outro detalhe, né? Os católicos, quando os Estados Unidos surgiram, eles representavam 1% da população desse país. Hoje, nos dados atuais, eles representam 35% da população americana. O que está ocorrendo com os Estados Unidos? Uma mudança na distribuição e na proporção dos cristãos, né, dos grupos. Um evento que passou com certeza batido para a maioria de nós, né? Quando George Bush Jr. foi eleito presidente, ele proclamou e elevou o domingo como dia de oração e como dia de ação de graças. Depois, Donald Trump fez o mesmo posteriormente, tá? Então, a pergunta é, como assim? Um político se envolvendo em questões religiosas e de adoração. Parece que já foi derribada a barreira entre a igreja e o Estado, né? Mais um detalhe, no primeiro dia dele como presidente dos Estados Unidos, ele foi para a Catedral de Washington e ele prestou um serviço de oração, tá bom? Então ele era cristão, etc, etc. Não sei se católico, eu creio que não, mas ele já declaradamente queria que o domingo fosse um dia separado, né, para questões espirituais. Uma outra referência, né? O próximo domingo, né, nesse caso era 19 de janeiro de 2003, se celebrará pela primeira vez o Dia Nacional da Santidade Humana. Isso ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2003 e foi noticiado pela Rádio Vaticano. Então, os Estados Unidos estão seguindo uma jornada de aproximação ao papado. Versículo 8:16, só para a gente lembrar, né? E adoraram-na quem? A besta, né? Que surge do mar. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Vocês estão percebendo de que no final dos tempos será uma questão de salvação ou perdição? Quem receber a marca da besta não terá seu nome escrito no livro, né, da vida do Cordeiro. Então, algo que a gente precisa entender. Guardar a lei de Deus não nos salva. Mas guardar a lei de Deus define qual é a substância da nossa fé. Jesus nos pediu para guardar a lei de Deus por amor a Ele, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, no final, nós declararemos, como esses três jovens, né? Nós não nos ajoelharemos diante da imagem e da marca da besta, né? Numa lei, diante de uma lei dominical, não guardaremos o dia domingo, por entendermos todo o contexto de falsa adoração e quem, na verdade, está por trás de tudo isso. Então, não é uma questão apenas de um dia, não é uma questão de salvar o meu emprego, não é uma questão de querer comprar pão para as minhas crianças, não é uma questão de, assim como os jovens entenderam de que era uma questão de vida ou morte por uma decisão de cunho espiritual, nós precisaremos ter isso muito claro para sermos fiéis a Deus nos momentos de provação. Para quê? Para que milhares de pessoas reconheçam qual é o dia verdadeiro. E assim como no passado, quando alguns cristãos foram colocados diante dos juízes, né, e foram perseguidos e mortos pelos leões, no futuro esses mesmos cristãos, né, com um caráter, com uma fidelidade à prova, né, de qualquer argumento, eles demonstrarem fidelidade à lei de Deus, milhares de pessoas reconhecerão o engano. E ali será, né, o fim desse poder enganador, pouco antes de Jesus voltar, né?
A Europa também está passando por um momento de mudança, né? Isso é mais antigo, desde 2011. Existem alianças, né? Econômicos, sociais, religiosas, né? Que aglutinam os sindicatos, a sociedade civil, com o objetivo de deixar que o domingo seja um dia de descanso. O vinho de Babilônia, a autoridade católica romana, está se propagando, né? O mundo vai se embebedar com esse vinho. Os países do Islã, eles guardam a sexta-feira. O que está ocorrendo? Já existe uma referência de um país, o Paquistão, né, onde 90% dos habitantes são islâmicos, que formalmente, em 97, adotaram o domingo como o dia separado para eles, né? Israel, quem diria? O país que guarda o sábado. Já existe uma referência, né? Ehud Barak, no ano 2000, ele propôs e recomendou que o domingo seja um dia de descanso em Israel. Posteriormente, o Jerusalem Post, ele noticiou de que avança o projeto de lei de colocar o domingo como dia de descanso em Israel. Imagine. Ou seja, está essa jornada de tornar o domingo, né, como dia de adoração está mais perto do que nós imaginamos. Esse estudo foi realizado por Instituto Brain Base, né, de Israel. Ele disse assim, copiando e colando aqui, o membro do Parlamento de Israel, Zevulon Orlev, do Partido Nacional, anunciou os resultados de um estudo onde 56% da população de Israel apoia a proposta legislativa de estabelecer o domingo como dia de descanso. Imagine. Nós terminamos com duas referências aqui, né? Voltamos para falar um pouco do que nós somos convidados a guardar. Ellen White, no livro Evangelismo, na página 234, diz assim: a mudança do sábado é um sinal ou marca da autoridade da Igreja Romana. Os que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Não é ela que está nos induzindo a essa interpretação. Nós apresentamos primeiro a Bíblia, Daniel, Apocalipse, para chegar nessa conclusão. O que ela faz é confirmar que essa interpretação é correta, né? Qual é o convite que Deus nos faz? Isaías 56, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Jesus vai voltar em breve. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Que Deus nos abençoe, porque a proposta de Deus é que nós o sirvamos, o adoremos com fé, esperança, confiança, em verdade, em espírito, né? E em liberdade. Deus nos propõe o sábado para que nós, entendendo o propósito, né, o significado, nós em liberdade escolhamos adorá-lo a Ele no verdadeiro dia de repouso. Satanás primeiro vai utilizar o engano, depois vai utilizar o temor, ele vai utilizar a pressão, a intolerância, ele vai forçar, inclusive, a uma adoração com violência. Vocês se lembram como foi na imagem da estátua? Quando for ouvido o som, todos deveriam se ajoelhar. Quem não se ajoelhasse, o que ia ocorrer? Ia ser lançado na fornalha de fogo. Quem futuramente não guardar o domingo, receberá um decreto de morte. Mas, espera aí, você está viajando um pouco, você está indo muito longe, né? Como que um cristão vai matar o outro?
Não é possível. Isso não vai ocorrer. Ainda mais nos Estados Unidos, um país da liberdade. Olha, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia mostrar vários e vários outros fatos, né, e argumentos de que isso está ocorrendo cada vez mais perto, né. Essa polarização, né, seres humanos acusando outros, até mesmo dentro da mesma família, por questões de política, né. Quando uma crise vier e colocar em nós decisões a respeito da religião, então, os nossos próprios irmãos, os nossos próprios familiares apontarão o dedo para nós dizendo, né: "Ele é um extremista, ele é um fundamentalista, né, que se nega a entrar no que o sistema está definindo como solução para este planeta". Que Deus nos abençoe para que nós, com tranquilidade, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós possamos tomar as decisões corretas para a nossa vida. Ainda não chegou esse dia. Ainda a marca da besta não foi colocada nos Estados Unidos nem no mundo. Nós ainda podemos entregar nossa vida a Deus e começar a guardar o dia de sábado, porque é bíblico, porque um pai de amor nos pede, e começar a colocar em prática, para que quando for, quando acontecer, o Espírito de Deus nos dê força para que nós permaneçamos fiéis. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque os sinais, os eventos, os fatos ao redor do mundo estão nos mostrando que tudo se encaminha para a formação de um governo, de um sistema falso de adoração. O Senhor está no controle da história deste mundo. O Senhor também entende de que a tua misericórdia já foi dada por muitos e muitos anos. Nós queremos aceder a essa graça, queremos ser transformados por ela para podermos guardar os teus mandamentos, a tua lei da maneira que o Senhor deseja. Abençoe cada pessoa aqui, que teu Santo Espírito possa tocar o seu coração para que eles possam realizar uma entrega completa das suas vidas, dos seus hábitos, dos seus pensamentos, da sua vida, Senhor, a ti. Obrigado porque o Senhor nos mostra o propósito e nos mostra o fim desde o início. E nós sabemos que o bem vencerá e diante de uma dificuldade nós sabemos que o Senhor nos libertará também. Nós estamos agradecidos e louvamos o teu nome por tudo isso, pela tua palavra. E fazemos em nome de Jesus. Amém.